Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Queria cumprir a minha palavra gravando esse vídeo que vocês vão ver agora, essa espécie de aula, falando quais são as obrigações, as funções, os requisitos, ou basicamente uma descrição do ofício presbiteral e do ofício diaconal, para o nosso conhecimento, o nosso crescimento na palavra e a nossa aplicação prática disso dentro da igreja, especialmente na escolha dos presbíteros e diáconos nas nossas assembleias. Então, para isso, eu fiz esse breve slide. Qual é a descrição do ofício? O que fazem os presbíteros e os diáconos? Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho? Bem, o objetivo hoje dessa aula é descrever biblicamente o ofício presbiteral, descrever biblicamente o ofício diaconal e descrever regimentalmente ambos os ofícios. Então, nessas duas partes eu quero falar quem são os presbíteros e quem são os diáconos, o que fazem e como fazem, tá bom? Quem são, por que são e como fazem ou o que fazem, tá bom? Mas para isso eu queria pensar um pouco brevemente sobre o organograma da igreja, como a nossa igreja ela é constituída, tanto em termos bíblicos quanto em termos regimentares, estatutários. Bem, o nosso estatuto e o nosso regimento e a nossa tradição cristã, como congregacionais, nos dizem que a assembleia da igreja é o órgão máximo e a autoridade máxima. E a gente vê, por exemplo, tanto no livro de Atos quanto em outros relatos, de que a escolha e as determinações da igreja são feitas pela igreja. Nós somos, diz o Estatuto da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, nós acreditamos no regime democrático representativo. Então nós temos a nossa Assembleia como órgão máximo. Agora, em quem a Assembleia vota? A Assembleia vota basicamente na diretoria executiva. E essa instituição de diretoria executiva, ela tem como objetivo, como obrigação, cuidar da parte organizacional da igreja e não da parte organismo. Como assim? Ela compete a ela delegar, por exemplo, pessoas para os concílios, ou cuidar da administração física da igreja. Agora, quem faz parte da diretoria executiva? O conselho espiritual, e aqui estão os presbíteros, e a mesa diaconal, que são os diáconos. Agora, dito isso, o que fazem os presbíteros e os diáconos? Bem, presbíteros, como o Globo Repórter, o que comem, onde vivem, o que fazem? É uma piada, óbvio, mas o que fazem os presbíteros? O que fazem os presbíteros? Para isso, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 ao 4. A palavra de Deus diz assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero com eles, testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. As palavras de Pedro elas são muito importantes aqui. E não aqui, mas em todo esse processo que a gente vai caminhar, toda essa dinâmica, toda essa trilha que nós vamos seguir. Por quê? Porque a gente poderia pensar em falar assim, eu vou pegar o que significa presbítero e diácono num dicionário. Mas eles não passam a ideia completa. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, o nosso estatuto diz isso. A Bíblia é a nossa base e ela vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Agora, a palavra presbítero, no grego, presbiteros, ela significa ancião, é alguém experimentado, certo? E aí, quando a gente olha para o texto de 1 Pedro, a gente tem algumas coisas que a gente precisa pensar. Bem, aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero com eles, então perceba a fala do apóstolo Pedro, como se o apostolado, a missão apostolar se dá
em continuidade com os presbíteros. Então, a função dos presbíteros é muito parecida, é análoga à função dos presbíteros, dos apóstolos, certo? E que função é essa? Nós vamos ver, mas é basicamente o ensino da palavra e da oração, nesse sentido. Mas vamos continuar no texto. Testemunho do sofrimento de Cristo e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus. Perceba, qual é a função do presbítero? A função do presbítero, de acordo com a primeira carta de Pedro, é pastorear. Pastorear. Então, quem são os presbíteros da igreja? O pastor. O pastor é um presbítero. E não só o pastor é o presbítero, mas todos os presbíteros que são eleitos em assembleia também são presbíteros. Significa que um é mais presbítero do que outro? Não. Todos somos presbíteros. Todos somos presbíteros. E mais, todos somos pastores. Esse termo, essa ideia no Novo Testamento, elas são muito vinculadas. Presbítero é o que a pessoa é como ofício, certo? E ela tem o dom pastoral, entende? É claro que às vezes o presbítero não tem o dom pastoral, esse não é o ideal, mas o ideal é que o presbítero tenha o dom pastoral, porque o presbítero ele é um pastor. Nós vamos ver alguns termos, ou um outro termo, que também pode ser substituído ou quase que intercambiável com presbíteros. Agora, o bonito desse texto, não só o que os presbíteros devem fazer é pastorear, mas quem eles devem pastorear. Olha o texto. Os presbíteros, eles pastoreiam o rebanho de Deus. Ou seja, os presbíteros, eles não pastoreiam pessoas de fora, eles não pastoreiam quem não é rebanho, eles pastoreiam o rebanho de Deus. Isso é muito importante, isso não é secundário. Significa que a gente vai deixar desamparados de fora, ou quem não é do rebanho de Deus, e aí por isso a importância do hall de membros? Não. Mas a nossa prioridade é o rebanho de Deus, o rebanho de Deus. Agora, os presbíteros, o que eles fazem? Pastoreiam. Quem eles pastoreiam? O rebanho de Deus. Como eles pastoreiam? Eles não pastoreiam por obrigação. Eles pastoreiam espontaneamente como Deus quer. Não é por ganância, mas é de boa vontade. Não como dominadores, mas sendo exemplos para o rebanho. Então os presbíteros são exemplos. Dito isso, é importante a gente ter isso em mente. Presbíteros são pastores que pastoreiam o rebanho de Deus com disposição. Eles querem isso, eles amam fazer isso. E aí, amados, dando continuidade, quais são as qualificações que devem ter os presbíteros? Porque a gente já viu que os presbíteros pastoreiam, mas quem é que pode ser presbítero? O presbítero, quando ele é qualificado, quando uma pessoa é qualificada para ser presbítero? E aí, novamente, o texto bíblico nos orienta. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 3 diz assim: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento. O texto continua, mas a gente precisa fazer uma pausa. O termo aqui, bispo, ele também pode ser, entre aspas, substituído pela palavra presbítero. E a gente vê isso no relato de Tito, que também é uma carta pastoral. Então, o mesmo critério para o bispo é o critério para o presbítero. E bispo significa supervisor, aquele que supervisiona, que cuida. Então, nesse sentido, o que eles fazem são muito parecidos. Se alguém falar assim, na sua igreja não tem bispo, você pode falar, tem, são os presbíteros, o pastor dos pastores, nesse sentido. Agora, então, perceba, meu irmão, que é necessário o desejo de ser presbítero. Como nós lemos em Pedro, ele não é obrigado. E o ofício presbiteral ele não é para cumprir por tabela. Está precisando de presbítero. Não está precisando.
é um desejo, vem do coração, e a Assembleia ela autentica, ela confirma esse desejo, que é maravilhoso. Se alguém deseja isso, excelente obra almeja. Então, em primeiro lugar, ele precisa desejar o episcopado. Em segundo lugar, ele precisa demonstrar um caráter piedoso. Ele precisa ser irrepreensível, não ter do que se repreender. Agora, isso não significa que ele é alguém perfeito, porque ninguém é, só Cristo Jesus. Agora, ele precisa ser irrepreensível, e se em algum momento ele for repreensível, nós vamos repreendê-lo publicamente, como diz a própria carta de Timóteo nos capítulos seguintes. Ele precisa ser esposo de uma só mulher, ele precisa ser moderado, ele precisa ser equilibrado, ele precisa ser sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Nós vamos comentar esse apto para ensinar posteriormente. Ele não deve ser dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento. Agora, isso não é uma lista, essa lista não é uma lista exaustiva de que ele precisa cumprir só isso e está tudo bem. Essa lista são listas de princípios de um caráter piedoso. Existe uma discussão o que significa ser esposo de uma só mulher, e o nosso objetivo não é tratar isso hoje, pelo menos aqui nesse vídeo. Nós queremos tratar isso posteriormente. Agora, é necessário que o presbítero ele seja uma pessoa virtuosa, uma pessoa piedosa. Significa que ele não pode beber vinho? Não. Tomar vinho não é pecado. Isso é importante de ser dito, porque até Jesus multiplicou o vinho. Deus instituiu o vinho nas suas festas. Deus exigia que tivesse vinho em suas festas. Agora, onde está o pecado? Ele não pode ser dominado pelo vinho. E o vinho aqui é só um exemplo. O presbítero e o crente, ele não deve ser dominado por nada. Por nada. Pelo vinho, o presbítero não pode ser dominado pelo dinheiro, o presbítero ele não pode ser dominado pela pornografia, o presbítero não deve ser dominado pela ira, o presbítero não deve ser dominado pela ganância, o presbítero ele não deve ser dominado. Nesse sentido, ele deve ser dominado pelo Espírito. Não é isso que Paulo fala? Não vos embriagueis com vinho, mas se encham do Espírito. Do Espírito. Meus irmãos, isso é muito sério. O presbítero, ele tem uma série de qualidades que demonstram o caráter piedoso da sua pessoa. Então ele deve honrar o seu leito conjugal, ele deve ser hospitaleiro, ele deve ser cordial, inimigo de conflitos, não avarento. Tudo isso é necessário para o presbítero. Mas o texto ele continua, e é importante que a gente faça esse adendo. Porque o presbítero ele deve ser apto para ensinar, ele deve ser capaz de ensinar a Bíblia. Eu falei posteriormente que nós vemos uma espécie de continuidade entre o trabalho apostólico e o trabalho dos presbíteros. Porque são os presbíteros que cuidam da igreja por meio da palavra de Deus. Nós vamos ver isso posteriormente. Os presbíteros precisam ser uma referência do estudo bíblico. Os presbíteros precisam cuidar da palavra. Os presbíteros precisam ser zelosos com a palavra de Deus, ser uma referência de estudos bíblicos. E nós temos caminhado para isso. Nós temos caminhado para isso. Eu louvo a Deus pelos presbíteros que nós temos dia após dia, caminhado para isso. Louvado seja o Senhor por isso. Então, é importante que os presbíteros ensinem a Bíblia, seja uma referência nisso. Em casa, no trabalho, na igreja, os presbíteros precisam saber ensinar a palavra de Deus. Dito isso, o texto continua. Versículo 4 e versículo 7 diz que o presbítero é necessário que ele governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, ou em outras versões, não seja neófito, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra em condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair em desonra e no laço do diabo. O texto, então, enfatiza algumas coisas. Ele precisa governar bem a própria casa, ele precisa liderar a casa. Isso é um princípio de não hipocrisia, de coerência. O
presbítero, se ele cuida bem da casa, então é bem provável que ele vai cuidar bem da casa de Deus. E novamente, casa aqui são pessoas. Se ele cuida bem das pessoas que estão ali no seu núcleo familiar, ele vai cuidar também das pessoas da igreja. Se ele pastoreia as pessoas da sua casa, então ele vai pastorear as pessoas da igreja. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Um outro critério é que o bispo ele não seja recém-convertido. Ele não pode ser neófito. Neófito não. Por quê? Porque o recém-convertido ele é imaturo, ele precisa caminhar, ele precisa amadurecer. E não que seja um problema ser recém-convertido por si mesmo, né? Nós já fomos recém-convertidos. Mas ele não pode ocupar determinados espaços, porque com grandes poderes, como diz o Homem-Aranha, o filme do Homem-Aranha, com grandes poderes você tem grandes responsabilidades. Então essa é a ideia, não seja neófito. Então, em resumo, para ser presbítero, ele precisa ter o desejo de ser presbítero, ele precisa amar isso, nós vimos isso em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Ele demonstra um caráter piedoso. Eu gostaria que os irmãos fossem atrás desse texto de Tito. Ele deve ser capaz de ensinar a Bíblia, ele deve liderar bem a sua família e ele não é um neófito. Agora, como que os presbíteros pastoreiam? Como que os presbíteros pastoreiam? Bem, da mesma forma que Deus governa e pastoreia por meio da sua palavra, os presbíteros pastoreiam e governam a igreja também pela palavra de Deus. E a gente tem vários textos que falam sobre isso. A gente pode pensar vários textos ao longo de toda a Escritura, como Deus governa pela sua palavra. O último texto que nós lemos na nossa pregação de domingo, em Gênesis 1, é Deus governando pela sua palavra. Deus disse e acontece, uma expressão que se repete, mostrando governo, soberania, né? Deus governa pela sua palavra. Não é à toa que ele deu os 10 mandamentos, porque ele governa e ele pastoreia pela sua palavra, pela lei, pela palavra que sai da sua boca, os mandamentos. Então, diante disso, meus irmãos, eu trouxe pelo menos um texto, que é o de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 2. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, Timóteo, presbítero, pastor, com insistência, que pregue a palavra. Insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda paciência e doutrina. Então, meus irmãos, é por meio da palavra que os presbíteros vão cuidar. É por meio da palavra que os presbíteros vão pregar. É por meio da palavra que os presbíteros vão ensinar. É por meio da palavra que os presbíteros vão disciplinar. É por meio da palavra que os presbíteros vão dar a configuração para a igreja, para que a igreja, por meio da palavra e vinculada à palavra, seja bíblica, cristocêntrica, tenha critérios do que fazer e o que não fazer, do que pensar e não pensar, do que consumir e o que não consumir. É por meio da palavra. A palavra nos rege, a palavra nos orienta. A palavra, como diz o autor aos Hebreus, ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Então, dito isso, vamos pensar nos diáconos, né? O que os diáconos comem, onde vivem, o que fazem? Bem, o que fazem os diáconos? Antes da gente falar o que fazem os diáconos especificamente, é importante dizer que todos diaconam. Olha o que diz esse texto. Se você confia em Cristo, ou seja, se você é um crente em Cristo Jesus, você é um cristão, um discípulo de Cristo, você já é um diácono no sentido mais amplo. O substantivo grego diáconos aparece 29 vezes no Novo Testamento e é quase sempre traduzido por servo ou ministro. E o mesmo acontece com o substantivo ou verbo selecionado. E aí você vai me falar assim, pastor, então todos os crentes são diáconos? Sim, todos os crentes são diáconos, porque todos os crentes são servos. E é isso que significa diácono. Se presbítero significa ancião, alguém maduro, diácono significa servo. Servo, o diácono é um servo. Aí, só é um servo quem é diácono, como ofício, como eleito? Não, todos somos. Tanto é que Paulo, se você olhar
em todas as suas cartas, ou melhor, quase todas as suas cartas, você vai ver que Paulo se identifica como servo. Ali não é a palavra diáconos, mas ele se identifica como servo, como escravo, alguém que serve ao Senhor. E é importante a gente falar isso e dar uma nota de explicação, porque no nosso contexto contemporâneo, ser servo é algo ruim, é algo negativo, mas na palavra não é. E eu queria te dar 2 exemplos disso. O próprio apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele fala assim, olha, Paulo, servo de Deus, né? Escravo de Deus. Ele é um servo. Isso é algo glorioso, né? Jesus fala isso, que os últimos serão os primeiros, aqueles que servem, né? Terão uma posição, uma alta posição, né? Os servos, eles são valorizados. Agora, não só o exemplo do apóstolo Paulo e as citações de Cristo Jesus, mas o próprio Cristo Jesus, ele é um servo. O Isaías capítulo 53 e o contexto maior, do 40 até o 55, diz que Jesus é um servo, é o servo sofredor. Jesus é assimilado como servo. Olha que lindo isso. Mas não só isso. Em geral, nós temos a ideia de que na ceia do Senhor, nós estamos partindo e tomando do sangue de Cristo, do corpo de Cristo ali. Mas Jesus não está presente só na ceia. Jesus é o nosso anfitrião. A gente consegue ver isso nos textos de 1 Coríntios, capítulo 11. Jesus é o nosso anfitrião. Jesus nos serve. É Ele que nos está dando do seu próprio corpo, do seu próprio sangue. Jesus é o nosso servo. Jesus nos serve. Isso é magnífico. E a gente vê todo esse princípio em Filipenses capítulo 2, que mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus foi servo. E ele é o nosso maior exemplo, tanto de presbítero como de diácono, de servo. Então, dito isso, todos nós somos servos, mas existe um ofício, Eu não gosto da palavra cargo, então eu prefiro a palavra ofício, porque não é um cargo. O ofício de diácono. E a pergunta é, quando surge? E a gente tem em Atos, capítulo 6, versículos 1 ao versículo 4. Lucas diz o seguinte, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O texto continua dizendo que o parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, o prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. Palavra de Deus. Então crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Algumas coisas para nós comentarmos nesse texto. Bem, a ideia aqui é a primeira coisa que nós precisamos pensar. Versículo 2. Os 12 convocaram a comunidade. Então, quem escolhe os diáconos é a comunidade. Está vendo o princípio de eleição, assembleia aqui? Mas por quê? Porque os 12, eles sabiam que eles não podiam abandonar a palavra de Deus. A ideia aqui, para servir às mesas, no verso 2 e no verso 4, quanto a nós, diz os apóstolos, nós consagraremos a oração e o ministério da palavra. Essa palavra aqui é diaconar. Não é correto, diz os apóstolos, que nós abandonemos a palavra de Deus para diaconar as mesas. Quanto a nós, no versículo 4, nós diaconaremos a oração e ao ministério da palavra. Meus irmãos, isso aqui é magnífico. Isso aqui é magnífico.
Porque cada um tem o seu lugar no corpo. É função do pastor, de acordo com Atos capítulo 6, do presbítero, servir, diaconar na oração e na palavra. O pastor e o presbítero ele deve ser cobrado por isso. Por isso. A visita, por exemplo, pastoral, ela é só um meio de ensinar a palavra, de orar. É um meio. Ela não é o fim em si. Ele deve, então, ser lembrado e cobrado pela oração e pela palavra. Percebe? Ele precisa ser uma referência na palavra, ele precisa ser uma referência na sua vida de oração. O pastor precisa ser cobrado nisso. Entende? E isso é importante. Agora, uma vez que o pastor e os presbíteros servem, eles são servos da palavra e da oração. Quem vai servir as mesas? Quem vai servir as mesas? Os diáconos. Os diáconos. E o texto é magnífico. Aqui você institui o ofício diaconal. Algo que é importante, tá, nesse texto. Eu vou voltar para a gente ler o versículo 7. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número de discípulos aumentava. Quando que a igreja aumenta? Quando que a igreja aumenta? Quando cada um está no seu lugar certo. Quando os presbíteros pregam a palavra e oram e os diáconos servem as mesas. Naturalmente, quando você tem uma liderança estruturada, a igreja cresce, a igreja se desenvolve. Isso é magnífico. Então, dito isso, meus irmãos, quais as qualificações que devem ter os diáconos? Bem, o texto de 1 Timóteo 3,8 em diante nos diz: do mesmo modo quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé, com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato, muito similar aos requisitos de presbíteros, né? Vamos comentar algumas coisas. Essa parte de ser respeitável, de uma só palavra, tudo isso demonstra um caráter piedoso. Algo muito similar ao que vimos em Atos capítulo 6. Precisam ser pessoas cheias do Espírito. Cheias do Espírito. Não é à toa, por exemplo, que quando nós olhamos, um pouco após Atos capítulo 6, quando Estevão, o primeiro mártir cristão, ele está sendo, antes de ser apedrejado, ele faz uma exposição das Escrituras. Ele se vê diante do Senhor. Ele é um homem cheio do Espírito, que conhece a palavra de Deus. Ah, meus irmãos, isso significa que nós devemos olhar para os nossos diáconos e criar diáconos que sejam uma continuidade de Estevão. Percebe? Uma continuidade de Febe em Romanos capítulo 16, versículo 1 e versículo 2. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Então é necessário que eles sejam cheios do Espírito. Agora, eles também não podem ser neófitos, eles precisam ser experimentados, eles precisam ter uma vida, né? E não só experiência, tempo de vida, tempo na palavra. Então eles precisam saber da palavra também, como eu coloquei o exemplo de Estevão. O texto de Timóteo continua dizendo: do mesmo modo quanto as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Eu queria fazer uma breve ressalva sobre esse texto, especialmente sobre quanto às mulheres. Tá bom, meus irmãos? Porque é o seguinte, essa expressão quanto às mulheres, ela em geral não, existe uma discussão dentro da academia, dentro de teólogos e estudiosos bíblicos, do que se refere a quanto a mulheres.
Será que possibilidade 1, Paulo está falando sobre os diáconos, os requisitos para serem diáconos, e aí depois ele fala assim, quantas mulheres dos diáconos, possibilidade 1, as mulheres dos diáconos, ou possibilidade 2, quantas mulheres, isso é, as mulheres que são diáconas, né? Porque a palavra grega para diácono, mulheres diáconas, é a mesma para diáconos. Então, as mulheres também são diáconos. O certo é diácono, mulher diácono. Mas aí a gente aportuguesou a palavra e não tem nenhum problema com isso. É diaconisas, né? Ou diáconas. Tudo isso é correto. A minha interpretação é de que esse texto está falando de mulheres diáconas. Isso significa que o texto permite mulheres serem diaconisas. E essa é uma prática da nossa igreja local. A cristã evangélica não dita sobre isso. Então existem igrejas que não aceitam mulheres diaconisas. Nós, e o entendimento bíblico, é de que existem mulheres diaconisas. Não só nesse texto, mas como, por exemplo, se você olhar Romanos capítulo 16, no final, Paulo cita majoritariamente mulheres que estão colaborando com ele no ministério. E algumas delas são diáconas ou diaconisas, como Febe. Se você olhar Romanos capítulo 16, versículo 1 e versículo 2, você vai ver, recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa, ou algumas versões mais antigas coloca serva, alguém que ministra, né, lá na igreja de Sencreia. Mas a ideia é que ela é diaconisa de fato. Tá? Então, dito isso, o texto fala sobre aí continua falando sobre os requisitos tanto dos diáconos e das diaconisas. Quantas mulheres, já falei, é necessário que governem bem os seus filhos e a própria casa, é necessário que eles sejam de boa reputação. E aí, novamente, volta ao texto de Atos 6, eles precisam ter boa reputação. Não só dos de dentro, mas como dos de fora. Atos fala que é necessário que eles sejam cheios de sabedoria, porque a função deles é primordial na igreja. Não é possível alguém governar bem a igreja se não governa bem a própria casa, né? Ou alguém não ter sabedoria para governar a igreja de Deus. Isso a gente não pode deixar a igreja de Deus à mercê de pessoas que não são cheias de sabedoria, né? Mas a pergunta é, como que os diáconos servem à mesa? O que significa de fato servir às mesas, né? E alguns princípios para esse servir às mesas. Então é descobrir, achar as necessidades tangíveis e supri-las. Ou então proteger e promover a unidade da igreja. E a gente está falando isso baseado em Atos capítulo 6, versículo 7, em que todos cumprem a sua função e a igreja cresce, ela está unida, ela protege a unidade quando os diáconos suprem a necessidade de um irmão, um ministério. E 3, apoiar o ministério dos presbíteros, porque são os presbíteros que ordenam os diáconos, né? Como a gente leu em Atos capítulo 6. Agora, dito isso, nós passamos pela descrição do ofício presbiteral, nós passamos pela descrição do ofício diaconal, nós vimos quem são, quais são os requisitos e o que fazem. Nós vimos isso tanto para os presbíteros quanto para os diáconos. Agora, o que o nosso estatuto diz? O nosso estatuto e o nosso regimento, eles não são detalhados quanto a isso, mas eu queria falar o que um membro deve fazer. E nós esperamos isso tanto dos diáconos quanto dos presbíteros. Especialmente porque eles são exemplo para o rebanho, mas não só eles, todos os membros. Olha o que diz o artigo 6 do nosso regimento interno. São deveres dos membros, todos os membros da Igreja Cristã Evangélica de Santa Isabel precisam e concordam com isso aqui, porque no momento em que se tornaram membros, eles concordaram com esse documento. São deveres dos membros viver em conformidade com a doutrina e a prática das Sagradas Escrituras, honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra, cumprir as deliberações da igreja e seus departamentos, contribuir com seus dízimos e ofertas. Meus irmãos, isso aqui, o item
ele não é uma opção, não é um luxo, ele é uma obrigação, é um dever dos membros. Acatar o pastor e os seus oficiais, apresentar seus filhos menores para serem consagrados, estar presente aos trabalhos da igreja, a não ser por impedimento de força maior. Estar presente na escola bíblica não é uma opção, não é um luxo, é um dever nosso, é uma tarefa nossa. E por fim, assistir às assembleias da igreja, discutindo, propondo e votando. Então, meus irmãos, pensando nessa tarefa de presbíteros e diáconos, quem são os presbíteros e os nossos diáconos? Eles têm cumprido os requisitos bíblicos, né? E os requisitos regimentares. Será que eu e você temos cumprido os requisitos bíblicos e regimentares? Será que isso são requisitos só dos presbíteros e dos diáconos, dos líderes? Não. Todo crente deve ser hospitaleiro, não dado ao vinho. Todo crente precisa governar bem a sua própria casa. Todo crente precisa cumprir o artigo 6º do nosso regimento interno. É um dever, não é um luxo, não é um simples direito, é um dever. Nós devemos ser o povo de Deus, o povo que é lembrado pela sua conduta, pela sua fidelidade, pelas suas virtudes. Nós somos o povo de Deus. É muito sério. Então, feito isso, os presbíteros eles governam, eles pastoreiam, os diáconos servem, cada um com seu dom, o dom de serviço, o dom de pastoreio. Isso significa, então, que o ministério diaconal ele não é um trampolim, uma escada, né, para ser diácono, para ser presbítero. Para você ser presbítero, você precisa ser diácono primeiro? Não. São dons, são funções diferentes. Significa que um está acima do outro? Não, também. Os dois têm funções fundamentais dentro do corpo de Cristo, assim como todos nós. E mais, nós não precisamos de cargos para servir na igreja. Porque todo crente, como nós vimos, é um servo. Dito isso, queria encerrar com as recomendações bibliográficas e orar pela nossa igreja. Então eu usei esses 2 livretos, fiquem à vontade para vocês comprarem, consumirem e que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado pelos recursos tecnológicos que nos ajudam a alcançar vários irmãos. Ó Deus, obrigado pelo teu povo que se dispõe a conhecer mais do Senhor e servir por meio das assembleias, por meio, ó Deus, dos seus ofícios. Cada irmão, ó Deus, que cada irmão se disponha a servir, Senhor, pela oração, pelo ensino da palavra, ensinando a palavra a alguém. Ó Deus, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, como Estevão foi, e alguém digno, ó Deus, de ser chamado um filho teu. Cuida de nós, cuida do teu povo, nos dê sabedoria nas nossas eleições. Ó Deus, isso não é algo proforme, é algo sério, é uma recomendação, uma instituição da sua palavra. Então, ó Deus, cuida de nós, cuida do teu povo. E é assim que oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe, que a paz de Cristo, a consolação do Espírito, o amor de Deus seja contigo. Deus te abençoe. Vamos juntos.